Boa tarde, hoje é dia 10 de outubro de 2023, eu sou o professor Ricardo Pássaro Henck, professor de matemática da escola Padre Antônio Dragoni, do bairro Monjolada, município de Guapiara, estado de São Paulo. Estou aqui com meus alunos, na verdade eu estou regravando essa aula, que quando eu gravei com meus alunos deu um problema na gravação e eu perdi toda a gravação. Então, alunos do 8º ano do ensino fundamental dos anos finais, e essa é a nossa quarta aula do quarto bimestre com o assunto de nivelamento. E o assunto é tipos de amostras. Os alunos que faltaram, a aula é gravada e postada no canal do youtube.com/ricardohenck, onde quando o aluno falta, ele deve assistir e colocar suas atividades em dias. E os alunos que estavam presentes podem rever a aula antes de realizar a tarefa São Paulo. Material digital da Secretaria de Educação, Governo do Estado de São Paulo. Vamos dar início então. Conteúdo: amostra casual simples, sistemática e estratificada. Objetivo: selecionar a amostra mais adequada para cada tipo de pesquisa. A habilidade é EF08 e MIADES 26. Para começar, sabe essa? Vamos supor que você é um pesquisador que deseja conduzir um estudo sobre o desempenho dos estudantes em uma escola de idiomas e tem acesso a uma lista de 500 alunos matriculados. Você precisa selecionar uma amostra para coletar dados sobre suas notas finais em um teste recente. Qual método de amostragem? Aleatória, simples, sistemática ou estratificada você escolheria para garantir uma amostra mais adequada e representativa do desempenho geral dos alunos na escola de idiomas? Justifique sua escolha, né? Então teria uma das três para a gente escolher, era uma resposta que os alunos pensariam e escolheriam entre elas. Nesse caso, a amostragem estratificada seria a mais adequada. Como o desempenho dos alunos pode variar significativamente de acordo com o nível de proficiência no idioma, a amostragem estratificada permitiria capturar essa variação e garantir uma representação adequada dos diferentes grupos de alunos, seja eles iniciantes, intermediários, avançados. Isso tornaria os resultados mais preciosos e relevantes para a conclusão do estudo. Além disso, a amostragem estratificada também é a mais eficiente em termos de precisão, pois permite que você concentre esforços em grupos específicos de alunos, uma vez de selecionar aleatoriamente, em vez de selecionar aleatoriamente entre os 500 alunos da lista. Amostra casual simples. Vamos estudar o que é uma amostra casual simples. A amostra casual simples é uma técnica de amostragem utilizada em pesquisas e estudos científicos para obter uma representação da população de interesse. Nesse método, cada elemento da população tem uma chance igual de ser selecionado para compor a amostra. Isso significa que todos os indivíduos têm a mesma probabilidade de serem escolhidos, garantindo a aleatoriedade e a representatividade na amostra. Deixa eu deixar bem claro uma outra coisa aqui. Quando a gente fala de pesquisa, amostra, pode ser usado também em testes, né? Por exemplo, uma fábrica que fabrica 1000 parafusos. Eles vão testar parafuso por parafuso para fazer teste de qualidade? Não. Então eles vão pegar aleatoriamente lá, vamos supor, cada hora produz 1000, então a máquina que produziu 1000, eles têm que ver se teve algum erro nela durante aquela produção. Eles vão recolher 100 parafusos de modo aleatório e vão olhar se tem algum defeito ou não. Esse é um método que ele podia fazer, ele põe a mão lá, puxa 100 e aí vai testar os 100. É um teste de qualidade, também usado com amostra simples, ele vai pegar um tanto, não testar todos os parafusos, né? Se um desses 100 tiver alguns com defeito, quer dizer que a chance do lote inteiro estar danificado é grande. Então não é só pesquisa de opiniões, essas coisas. Amostra sistemática.
A amostra sistemática é um método de seleção de elementos para uma amostra em uma pesquisa ou estudo. Nesse tipo de amostra, os elementos são escolhidos de acordo com um padrão sistemático. A seleção ocorre seguindo um intervalo fixo ou uma ordem pré-definida dentro da população, né? Que nem eu falei, você vai pesquisar pessoas, tem 1.000 pessoas, tem 100 mil pessoas numa cidade, eles vão pesquisar umas 100 pessoas só, uma amostra, uma pequena amostra. Parafuso, 100 mil parafusos são fabricados, eles vão pegar os 100 mil para testar? Não, vão pegar uma amostra. E é pré-definida, eles já definem quanto que vai ser feito de pesquisa. Quantas pessoas ou quantos parafusos eles vão pesquisar para ver se está no ideal ou não, no caso do parafuso. Para criar uma amostra sistemática, é necessário determinar o tamanho da amostra desejada e o tamanho da população. Em seguida, calcula-se o intervalo de seleção, que é o número de elementos de cada seleção consecutiva. Então imagine uma empresa que tem 1.000 funcionários, certo? E eles querem fazer a pesquisa sobre o nível de satisfação de trabalhar nessa empresa. Daí eles vão pegar desses 1.000, eles vão pegar tipo 100 pessoas. Então o que eles vão fazer? 100, 1.000 dividido por 100 dá 10, né? Então eles sabem que eles vão pegar a cada 10 pessoas, eles pegam um. Então eles vão pegar, por exemplo, o primeiro da lista, depois eles pegam o 11º da lista, depois o 20º da lista, segue um sistema. Eles vão pulando de 10 em 10. Vamos supor que essa lista está em ordem alfabética, então eles vão pegando de 10 em 10. Não vão pesquisar os 100 primeiro da lista, os 900 ficaram sem chance por causa do nome deles. Então isso aqui é um exemplo que poderia ser da amostra sistemática. Assim como os parafusos. Imagina que os parafusos saem em ordem. Aí ele vai pesquisar o primeiro parafuso, e aí depois o 10º parafuso, depois o 20º parafuso e assim por diante, tá bom? Para criar uma amostra sistemática é necessário determinar o tamanho de uma amostra desejada, o tamanho da população. Em seguida, já li essa parte. Então, dando continuidade, amostra estratificada. Essa é mais complexa, mais completa. Quando se realiza uma pesquisa na qual se pretende assegurar que todos os segmentos da população sejam representados, utiliza-se uma amostra estratificada. Nesse caso, é preciso escolher os grupos chamados de estratos, que compartilham uma característica comum do que está sendo pesquisado. Por exemplo, eles vão fazer uma pesquisa em uma cidade que tenha 10.000 pessoas, certo? Dessas 10.000 pessoas, 60% são homens e 40% são mulheres, certo? E ainda, em relação à raça, por exemplo, né? 70% são negros ou pardos e os outros 30% vamos supor que são brancos ou amarelos, que são os orientais, certo? Então, na hora de pesquisar, eles vão pegar 100 pessoas para pesquisar. Dessas 100 pessoas, 60% vão ser homens, vão pegar 60 homens para pesquisar. Desses 100, 40 vai ser mulheres que eles vão pesquisar, certo? Agora, desses 60 que são homens, eles vão procurar 70% dos negros ou pardos para pesquisar. Então lá, 70% de 60, certo? Aí corta o zero, vem aqui, 6 vezes 0, 6 vezes 7, 42. Então eles vão pegar 42 pessoas que são considerados negros ou pardos e os outros vão considerar brancos ou amarelos, por exemplo, certo? E aí vamos supor que a pesquisa é sobre como que você é tratado em ambientes públicos, né? Aí será que as pessoas que vão responder essa pesquisa, que são negros ou pardos, que historicamente, infelizmente no Brasil, recebem um preconceito grande em relação à cor deles, né? Agora, como a maioria que vai responder são os negros e pardos, então eles vão ter essa voz ativa na hora da pesquisa. E os brancos, que são menores naquela cidade, vão responder menos. Então, a amostra estratificada é bem específica em cima da população que existe, que vai ser
avaliada. Mais adiante a gente vai ver um exercício parecido com isso, mas não falando assim de homens e mulheres e cor de raça, tá bom? Vamos lá, dando continuidade. Atividade 1. Vamos supor que você é um pesquisador que deseja conduzir um estudo sobre uma preferência de música em uma cidade, uma grande diversidade de estilos musicais. A cidade tem a população de 100 mil habitantes. Como pesquisador, você quer selecionar uma amostra representativa para coletar informações sobre preferências musicais das pessoas na cidade. Descreva como você poderia realizar uma amostra casual simples para a sua pesquisa. Imagine que essas 100 mil pessoas, eu tenho uma lista com todos os nomes e o telefone de contato para eu poder ligar, certo? E aí o que acontece? Eu vou criar um programa, por exemplo, no Excel, que gera lá igual aleatório de 0 a 1000. Aí ele vai sortear um número, lá, sorteou o número 99.820. Eu vou procurar na lista, tá lá, vamos supor João Pedro, certo? Aí tem o número dele lá, eu ligo para ele e pergunto: olá João Pedro, tudo bem? Qual é a sua preferência musical? Ele vai falar, eu vou anotar, eu vou desligar o telefone e vou mandar o computador gerar um novo código. Aí ele gerou o código 120, eu vou procurar na lista 120 e vamos supor que lá está Mariana. Aí tem o telefone dela, eu ligo para ela e pesquiso. Então, isso aqui é de forma aleatória. Todo mundo tem a chance e está sendo sorteado um número, né? Então, aqui a resposta é pessoal, mas segue outra sugestão aqui. Nesse método, cada habitante da cidade tem uma mesma probabilidade de ser selecionado para a amostra. Você poderia usar uma lista de números aleatórios ou um software, que nem eu falei, um Excel, que gera números aleatórios para selecionar aleatoriamente um número de habitantes da população total. Essa abordagem é simples, mas pode não garantir a representação adequada de diferentes grupos de pessoas com preferências musicais. Por exemplo, eu posso dividir o grupo assim: jovens, adultos e idosos, certo? E aí, a hora que eu faço o sorteio, pode ser que a chance de algum idoso ser sorteado para ser entrevistado não ocorra. Então, as vontades, os gostos musicais dos idosos não vão ser pesquisados. Então, essa forma aleatória não atende aos grupos. A atividade 2 é a mesma situação, problema, e aí pede para que a gente descreva como poderia realizar uma amostra sistemática para a sua pesquisa. Mais uma vez, eu coloco a lista em ordem de chamada, a ordem de chamada na ordem crescente, a ordem alfabética, né? E aí eu vou pegar lá, tem 100 mil, vou pesquisar 100, eu vou pegar o primeiro, depois vou pesquisar o 101, o 201, e assim vai indo até, 100 mil, eu vou pesquisar 100 pessoas, né? Dividido por 100, corta 2 0, então não é de 100 em 100 não, eu vou pesquisar o 1, vou pesquisar o 1001, vou pesquisar o 2001 naquela lista até chegar nos 100 números pessoas que eu vou pesquisar. Mais uma vez corre risco de jovens responderem, adultos responderem, e se idosos for numa menor quantia, a chance deles de responderem é menor, certo? Mais uma vez, por grupos ainda fica por fora. E aqui tem uma resposta pessoal, mas segue outra sugestão. Nesse método, você escolheria um ponto de partida aleatório e em seguida selecionava periodicamente os habitantes subsequentes na lista. Por exemplo, se você escolher um número aleatório de 1 a 10, em seguida selecionar a cada 10 habitantes, obteria uma amostra sistemática, embora seja mais eficiente em termos de tempo do que a amostragem aleatória simples. Esse método pode levar tendências se houver um padrão na ordem de habitantes nessa lista. Atividade 3, a mesma situação problema, e agora ele fala: descreva como poderia realizar uma amostra estratificada para a sua pesquisa.
através de estratos. Então aqui, vamos supor, jovens. Nessa cidade tem 60% de jovens. Adultos. Nessa cidade, os adultos são 30%. E idosos. Não é Santos, e Santos tem bastante idoso. 10%. Morei lá em Praia Grande, estudei em Santos, eu sei que era considerado até um tempo atrás a capital dos idosos. Então, imagine que 100 mil habitantes, eu vou pesquisar 100 pessoas. Dessas 100 pessoas, vão ser 60 jovens. Dessas 100 pessoas que eu vou pesquisar, vai ser 30 adultos. Desses 100 pessoas que eu vou pesquisar, vai ser 10 idosos. Então, na hora que eu for selecionar, dos 100 mil, eu vou pegar 60 jovens. Dos 100 mil, eu vou pegar 30 adultos. Dos 100 mil, eu vou pegar 10 idosos. E aí eu faço a pesquisa. A chance, por exemplo, de um idoso votar que ele gosta muito de funk é bem menor do que acontecer de um jovem gostar de funk. Então, vai aparecer todos vão ter voz de opinião ali, pelo menos uma amostra da sua população naquela cidade, certo? Percebemos que ela é bem completa, né? Então, a resposta pessoal, mas segue uma sugestão. Nesse método, você dividiria a população em grupos ou em estratos, com base em características relevantes para as preferências musicais, como a idade, por exemplo, jovens, adultos e idosos, que nem eu falei agora há pouco. Ou gênero musical, rock, pop, clássica. Isso aqui eu achei meio estranho, né? Se eu vou pesquisar qual tipo de música ele gosta, como que eu vou dividir em grupos? Eu já sei então qual música ele gosta? Não. Então, em seguida, você selecionaria uma amostra aleatória simples de cada extrato, né? Então, eu ia fazer um sorteio entre aqueles que estão lá naquele grupo, mas tem que ser um sorteio entre os idosos, tem que ser um sorteio entre os adultos e um sorteio entre os jovens. Isso garantiria que todas as categorias de preferências musicais fossem representadas na amostra, tornando a análise mais abrangente e precisa. Aplicando a mesma situação, e aí pergunta, dos 3 tipos de amostras que você realizou, qual seria a mais adequada para o problema apresentado? A hora que eu fiz uma pesquisa com meus alunos, a maioria falou estratificada. Alguns falaram a sistemática e poucos falaram a simples. E realmente a mais completa é a estratificada, certo? Então vamos ler aqui. Nesse cenário, a amostragem estratificada também seria a mais adequada. A cidade tem uma grande diversidade de estilos musicais e as preferências podem variar significativamente de acordo com a idade, o gênero e outros fatores. Ao dividir essa população em estratos relevantes, com base nas características das preferências musicais, você pode garantir uma representação mais precisa de cada grupo e obter uma visão abrangente das preferências musicais em toda a cidade. Além disso, a amostragem estratificada permite focar os esforços de coletas de dados de cada grupo, tornando o processo mais eficiente em relação ao tempo e aos recursos, ao mesmo tempo em que garante uma amostra representativa e precisa para o estudo. Só para dar mais um exemplo, imagine que eles vão pesquisar qual é o tipo de música mais preferida no Brasil inteiro, certo? Uma simples, ele vai sortear pessoas do Brasil inteiro e vai ser colocado. Estratificada, que é mais completa, eles vão pesquisar uma porcentagem lá de Goiás, uma porcentagem do Rio de Janeiro, por exemplo. Você acha que se eu fosse pesquisar só em Goiás, qual que seria a preferida? Eu acredito que seja o sertanejo, né? No Rio de Janeiro, se eu pesquisasse só o Rio de Janeiro para representar o Brasil inteiro, ia falar que o Brasil inteiro gosta do quê? De funk, né? E aí, funk, samba, né? Agora, lá em Goiás, por exemplo, o sertanejo é muito forte. Então, por isso que tem que ser uma estratificada, tem que ser uma porcentagem de acordo com a sua população
no estado, no Brasil inteiro, certo? E o que aprendemos na aula de hoje? Aprendemos a determinar cada tipo de amostra e a escolher a amostra mais adequada para determinado tipo de pesquisa. Por favor, não esqueçam de realizar o Tarefa São Paulo pelo site ou pelo aplicativo. A lição entra hoje e vai ficar disponível até segunda-feira que vem ao meio-dia. E os criadores desse material digital utilizaram as seguintes referências para criar esse material digital. Chegamos ao fim de mais um material digital. Você que assiste pelo YouTube, se gostou, deixa o like, se inscreva no nosso canal. E chegamos ao fim de mais um material da Secretaria de Educação, Governo do Estado de São Paulo. Quem assiste pelo YouTube, muito obrigado, até a próxima. Tchau, tchau.